Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cascabulho, professor de Geografia da Escola Tempo de Construir, e hoje a gente vai dar aula para o oitavo ano. A gente vai falar um pouquinho sobre México, de como é essa formação desse território, a gente vai apresentar a formação do território mexicano, de como ele se desenvolve, de como é a sua formação geográfica, para depois chegar na sua formação econômica e mais detalhes sobre isso, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser basicamente a apresentação desse território. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a nossa aula. Bom, na página 277, a gente vai falar um pouco sobre o território mexicano, tá bom? Então, vamos lá. O México, oficialmente, Estados Unidos mexicanos, localiza-se na América do Norte e faz fronteira com os Estados Unidos da América ao norte, com a Guatemala e Belize ao sul. É banhado pelo Golfo do México, pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Pacífico, que se destaca economicamente entre outros países da América Latina. A história do México. Ele foi colonizado por espanhóis que iniciaram sua exploração em 1519, com Hernán Cortés. Nessa altura, muitos habitantes primitivos do México, os astecas, aliaram-se aos espanhóis porque viviam descontentes com seu próprio império. Além de violento, o Império Azteca era injusto e cobrava impostos bastante elevados. Disto decorre a existência de vários inimigos entre seus habitantes. O rei Azteca, por sua vez, Hernán Cortés, acreditando que ele fosse o deus, muitos astecas consideravam os espanhóis seus libertadores. Foi assim que, em 1521, o grande Império Azteca, que contava com cerca de 30 milhões de habitantes, caiu. Durante quase 3 séculos, os mexicanos tiveram sob domínio espanhol. O México se tornou independente somente no dia 15 de setembro de 1810. Em 1824, são criados os Estados Unidos mexicanos. Entre 1846 e 1848, o México perdeu quase metade de seu território para os Estados Unidos. Bom, a gente vê uma disputa grande, né, do território mexicano e o território estadunidense, né? Em 1848, o México e os Estados Unidos assinaram um acordo de paz, conhecido como o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Nesse acordo constava a ascendência de que quase metade do território mexicano para os Estados Unidos, e isso foi feito mediante o pagamento de 15 milhões de dólares. O presidente do México, Porfírio Dias, manteve uma ditadura militar no país entre 1876 e 1911. Em 1907, instalou-se uma crise econômica no país. O México foi alvo de várias injustiças sociais. Dessa desigualdade ocorre a Revolução Mexicana. Em 1910, a Revolução foi liderada por Emiliano Zapata e o Francisco Ignacio Madero González, que tinha perdido nas eleições para o Porfírio Dias. Bom, aqui a gente pode ver, né, a divisão política do México, né, que são os estados mexicanos, né? Aqui a gente vê bem no mapa ilustrado, também tem no livro. Se vocês quiserem dar uma olhada na 275, tem bem ilustrado, e também na 277. A gente tem bem ilustrado esse mapinha aí, com todas as informações. Agora vamos falar um pouquinho da economia mexicana. Uma das maiores economias da América Latina é a economia mexicana. O México é rico em recursos minerais e se dedica principalmente à exploração de mineral e à indústria. Ele é o maior produtor de prata do mundo. No que se diz respeito à produção de petróleo, o México também está bem posicionado. O país consta na lista entre os 10 maiores produtores de petróleo internacionalmente. Então a gente vê a importância, né, que tem aí o México na questão do petróleo e do nosso trabalho, né, e da exploração do petróleo. A gente consegue ver que é uma economia bem desenvolvida na América Latina, né, que também tem um apoio muito grande da tecnologia dos Estados Unidos, né. Bom, a gente vai falar um pouquinho da cultura mexicana. O país tem uma cultura rica e contemplava uma série de dialetos. Isto ocorre das cerca das 5 dezenas de povos indígenas que lá vivem. A gastronomia mexicana é patrimônio imaterial da humanidade.
uma das principais características da cozinha mexicana é o seu sabor intenso e picante. As comidas típicas do país têm como base o milho, a malagueta e o abacate, né? A pimenta, a malagueta, que a gente escuta falar muito. Então, a comida mexicana ela é bem apimentada. Na música se destacam-se as ranchetas e o mariachi. A música rancheta tem como tema amor, especialmente a pátria, e a música mariachi é tradicional da zona rural. Uma das festas mais populares é a do Dia dos Mortos. Para os mexicanos, a morte representa libertação. Assim, nesta fase, é comemorada entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Os esqueletos são venerados. Há doces e brinquedos em forma de esqueleto para as crianças. Então, a gente vê como se fosse o Dia dos Mortos é muito comemorado, é o Halloween, né? Que as crianças saem para pedir doces. Há artistas que se destacam, como Diego Rivera, é um conceituado pintor do movimento chamado muralismo mexicano, e Frida Kahlo, sua esposa, que se destacou igualmente na pintura. Então a gente pode ver esses dois importantes personagens aí da cultura mexicana que a gente vê, né? Que é a Frida Kahlo e o Diego Rivera, que além da Frida Kahlo ser muito importante para a pintura, ela também foi uma importante feminista, né? Os pontos turísticos do México. Um deles é o Centro Histórico da Cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo que guarda o patrimônio azteca. Nela, pode ser visitada na Praça do Zócalo, que representa a identidade nacional do povo mexicano, Chichén Itzá, que é uma cidade arqueológica localizada em Yucatán, é um dos pontos turísticos mais visitados do México. Em Teotihuacan existem muitas pirâmides com 65 metros de altura. A pirâmide do Sol é a maior delas. E a pirâmide de Tempanampa, no estado de Povoá, é o maior monumento do mundo. Ao todo, ela tem 4,5 milhões de metros. Então, a gente já pode perceber que a economia mexicana ela é baseada no turismo, na exploração do petróleo, né? Na exploração do minério, e também o turismo, que é um ponto muito grande na economia para o desenvolvimento dessa economia. Aspectos naturais. A superfície do território é tomada em grande parte pelo Planalto mexicano. Este último está rodeado de duas montanhas, denominadas Sierra Madre, que é ocidental, e a Serra Madre Oriental. Mais ao centro do território se encontra o Planalto de Anahuac, a região a qual as altitudes são acima de 2.000 metros, e é justamente nessa área que se estabelece a capital dos países. Os pontos mais elevados do México localizam-se em um lugar chamado de Popocatépetl, com 5.542 metros de altitude, e Citalpetl, com 5.700 metros de altitude, ambos formados a partir de manifestações vulcânicas comuns na região. Ou seja, então no México tem uma presença vulcânica também forte, né? A quantidade de rios presentes ao longo do território mexicano é reduzida, resultado da característica do relevo. No caso, o Planalto, além do fato de ser grande parte do país, possui o clima tipo árido e semiárido. Dentre os rios existentes, o principal é sem dúvida o Rio Bravo, o qual deságua no Golfo do México, na forma de um grande delta. Bom, o país também, sobre os aspectos naturais, a gente falando dos aspectos naturais, né? Ele abrange uma diversidade de formação vegetativa que varia de acordo com a localização geográfica. O tipo de relevo e a altitude, né? Como a gente sabe, o clima, o relevo e a altitude, ele vai influenciar diretamente na vegetação. A localização geográfica interfere nas formações climáticas. Por essa razão, no centro-sul do país, o clima é tropical, uma vez que se encontra na zona intertropical da Terra, faixa climática que recebe uma quantidade maior de luz solar. O relevo é determinante no surgimento de desertos, como Chihuahua, localizado no norte do território. Isso porque os conjuntos montanhosos impedem as massas de ar cheguem até o interior do território. As formações vegetais que mais se destacam são as estepes, os arbustos xerófilos, as savanas e as florestas tropicais.
Ou seja, como a gente pode ver, né, o relevo ele determina se essa chuva vai conseguir vencer essa altura ou não, né? E isso, com essa chuva ficando presa, acaba determinando a vegetação também, né? Se a chuva não consegue passar, não vai ser uma vegetação desenvolvida. Bom, gente, a nossa aula terminou por aqui hoje. A gente buscou fazer uma apresentação do México e a gente continua aprofundando na questão econômica, na questão da formação do território nas próximas aulas, tá bom? Uma boa tarde a vocês e um bom estudo.